bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação. Estou aqui hoje para falar de Wendell e Wild, que é o novo filme do Henry Selick, né? E estou aqui recebendo uma presença que já é ilustre, né? Apesar dela já ter participado aqui, a Isabela Cândido, do próximo episódio, né? Um dos maiores podcasts do Brasil, top 10. Ela ficou esse tempo todo, né? Sem participar, só falando que não gravava mais com a Ralé e tal. Que ridículo, que mentira. Mentira. O David não quis mais me convidar pra estar aqui presente. Eu que tive que fazer esse convite, né, pros ouvintes do Pinguim Dançarino que estavam com saudade de mim. Então é isso, na verdade, tá, David? Para de mentir. É verdade. O pessoal do próximo episódio, na verdade, que ameaçou cancelar o Pinguim Dançarino, né? Isso aí não participa. Os próximos episódios, né? Os próximos episódios. É um fandom muito forte, gente. É verdade. Tem que ter medo mesmo, é verdade. São os novos cactos do Twitter, cuidado. Ai, que medo, que horror. Não fala isso, David. Você vai ser cancelado de verdade. Depois não vai chorar pra mim, não. Ai, cara. E a gente tá falando, né, de um filme do Henry Selick, que, caso você não lembre, é o diretor de Coraline, né, e ele ficou um bom tempo aí sem dirigir um longa-metragem, foram 13 anos entre Coraline, Wendell e Wild, né, nesse meio tempo ele fez o La Luna, que é um curta em CGI, que eu acho bem qualquer coisa, inclusive, assim, na carreira dele. Ai, mas o Henry Selick, né, ele é... Eu até quis pensar num artista que fosse paralelo pra ele, mas é difícil justamente porque essa situação que eu vou descrever a gente geralmente não lembra da pessoa, né? Mas ele é um dos artistas mais apagados aí de Hollywood, porque toda vez que ele faz um trabalho, ou as pessoas acreditam outra pessoa, né? Como é o caso do Estranho Mundo de Jack, que ele dirigiu e todo mundo acha que é do Tim Burton, ou as pessoas simplesmente esquecem que é um diretor, né? Então, tipo, Coraline meio que se dirigiu sozinho, né? Ninguém nunca fala, nossa, o diretor de Coraline, que cara sensacional que é ele. E você lembra de outros casos assim, Isa, dessas pessoas, essas celebridades foram apagadas, assim, dos filmes? Que, tipo, ninguém fica pensando, nossa, esse é o filme do Cicrano e tal. Mesmo ele sendo um cara que dirige filmes nomeados, ou até séries mesmo. Olha, vou ser sincera que eu fiquei batendo a cabeça tentando lembrar de alguém assim mais próximo dentro desse paralelo e eu acabei não conseguindo lembrar de nenhum, mas talvez o mais recente, assim, que eu consiga lembrar é no caso de A Lenda de Candyman, né, que a gente teve aí como diretora a Nia da Costa, mas todo mundo achava que era um filme do Jordan Peele. Todo mundo achava que era um filme do Jordan Peele, assim, tava se vendendo como um filme do Jordan Peele. E daí todo mundo ficava, gente, não, é uma diretora mulher, é a Nia da Costa. Gente, é essa mulher aqui que tá dirigindo. Então, foi uma grande campanha que teve, na verdade, né, pra relembrarem o nome dela, porque senão ela ia ser apagada, ia ser parecer que o Jordan Peele que fez aquele filme ali, gente. E era muito louco isso, foi muito louco, porque eu lembro que quando saiu o filme, teve um noitão em São Paulo, que foi o noitão do Jordan Peele. E tava lá como filme de A Lenda de Candyman. E daí, na hora que eu vi, eu falei, gente, mas peraí, que isso aí não faz muito sentido, não. Então eu dei umas boas risadas, mas é algo bem problemático, né? Ainda mais levando em consideração, por mais que sejam dois diretores, sejam negros e tal, ela é uma diretora mulher e ela tá ali meio que quase que dando uma grande estreia nesse meio. E ela quase que foi apagada. Coincidentemente, né, é o que tá acontecendo agora com o Wendell e Wild, com o Jordan Peele também. Só que o Jordan Peele gosta de apagar as pessoas, né? Tipo, é uma das coisas da produtora dele, assim. Então, você lembra que quando saiu... Ai, gente, a série lá da HBO... Como é que é o nome da série? Esqueci. A série de terror. Que também todo mundo falava que era a série do Jordan Peele. Como é que era o nome da série? Ah, o Lovecraft Country. Isso! Todo mundo falava que a série era verdade, dele. Né? Não era? Todo mundo falava que a série era dele. E a série não era dele. A série não era dele. Então, eu acredito que eu acho que, né, ele tem uma força de nome muito óbvio. E que daí todo mundo vai lembrar, porque os filmes deles fazem muito sucesso, ganha expectativa muito grande no público. Mas eu acho que ele tenta, pelo menos. Eu lembro que quando saiu o caso da Nia da Costa, ele tentou, tipo, fazer o máximo de tweets que ele pôde fazer, lembrando que ele não era o diretor daquele filme. Eu não lembro se Lovecraft aconteceu a mesma coisa, mas neste caso agora da animação, o nome dele ficou muito mais evidente. Muito mais evidente. Eu lembro que quando saiu as notícias da animação, era o nome dele que tava ali entrelaçado. A animação do Jordan Peele. Não, eu vi teve um animador brasileiro, né, que ele trabalhou no filme, e ele postou, ai, gente, participei do novo filme do Jordan Peele. Ué, eu achei engraçado, assim, quando ele postou.
Mas eu acho que isso também rola, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essas pessoas que ou elas são celebridades, né? E migram pro cinema, ou elas viram celebridades dentro disso. E, querendo ou não, o Jordan Peele, antes dele se consagrar, né? Como diretor e tal, o Key and Peele, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Querendo ou não, se a gente for parar pra pegar, né? A própria modelagem do filme que a gente vai comentar hoje, que é o Wendell e Wild, ela bebe muito do sucesso que era o Jordan Peele, né? Porque, querendo ou não, é um filme que tá trazendo o Key e o Peele, né? O Jordan Peele e o Key, que eu esqueci o nome lá, que eu sempre esqueço o nome dele. É o cara do Mythic Quest, você deve saber, Isa. É o que Michael Key, né? Key do Michael Key, sim. Então, tipo, querendo ou não, ele já é essa grande celebridade, né? Então, hoje o pessoal geralmente já pensa, né? É a coisa do Jordan Peele. Eu vi isso acontecer até um pouquinho com o novo Twilight Zone, né? Que é o Twilight Zone do Jordan Peele, assim. Nossa, é verdade. Gente, é isso. O homem, ele faz tudo agora. Se deixar, se ele colocou uma vírgula em alguma coisa, possivelmente vai ser dele agora, nesse momento. Hollywood vai dar pra ele todos os créditos, e daí as pessoas no final vão ter que ficar batendo na tecla de que não, gente, Jordan Peele só colocou dinheiro. Não, gente, o Jordan Peele às vezes só foi co-diretor ou co-escritor, ou foi... Não é só dele isso daqui, então... É capaz, né, de se porra aí o nós entrar no mesmo stream e o pessoal começa a chamar de o stream do Jordan Peele também. Capaz, olha aí. Olha aí, é verdade. Mas e aí, Isa, vamos começar a falar do filme? Vamos lá, bora lá. Um grito e os meus pais se foram. Eu pensei que eu ia me odiar pelo resto da vida. Mas o destino tinha outra ideia. Dizem por aí que todo mundo tem seus demônios, né? Os meus demônios têm nomes. E aí, Isa, sobre o que fala o Wendell e Wild, que é o filme que a gente vai comentar hoje? Tá, o filme. Eu vou agora só ler também o que o David me mandou, tá bom? Porque assim, pra ele, a audiência, pra ele é suficiente. A audiência, ela não precisa de mais nada além disso. Então tá. 2 demônios ardilosos fazem um acordo com uma adolescente fã de punk rock para deixar o submundo e curtir a terra dos vivos. Olha só. Não, super detalhado nessa sinopse, Nossa, super descreve. super, Você pega assim super. todas as minúcias do filme. Nossa, realmente, a partir disso eu já sei até o final. Facinho. E o Wendell e Wild, né, tipo, como eu comentei mais cedo na abertura, ele é um filme que ele bebeu muito, né, do sucesso do Key and Peele, e ele foi anunciado com o Henry Selick, né, trabalhando nele já em 2015, né, que era bem nessa época, inclusive, que o Key and Peele tava bem alta, né, essa coisa dos memes, principalmente, que ele viralizava na internet e tal. E depois do Coraline, o Henry Selick, ele sentiu que a animação stop motion, ela tava ficando cada vez mais fluida, assim, né, e se a gente for ver o trabalho da Laika, é até difícil, assim, diferenciar mesmo o trabalho deles para um trabalho de CGI, né? Ela tava perdendo um pouco esse distanciamento que ele tem do público, e aí, tipo, pro Wendell e Wild, ele queria deixar um filme bem mais marcado, assim, como stop motion, sabe? Em que você vê os movimentos bem mais clipados, assim, tipo, entre um mexer do braço, um balançar de cabeça, deixando até essas linhazinhas no rosto dos personagens que a gente vê, né? Lembrou muito até, não sei se vocês já viram o Anomalisa, que é, tipo, um filme que ele lida com essa questão de distanciamento social, sabe? E aí ele é todo, tipo, os bonecos, eles têm umas marcas de expressão neles, assim, tipo, umas linhazinhas onde a boca deles vão mexer e tal, já enfatizando, assim, tipo, a falsidade da animação que eles estão sendo feitos. Sim, eu não cheguei a assistir a Mona Lisa. Eu conheço sim a produção, porque eu lembro que ela foi pro Oscar e tal. Mas uma coisa que me marcou, fazia um bom tempo que eu não assistia nenhuma produção de stop motion, nem nada. E daí eu fui assistir ao lado da minha sobrinha, e a primeira coisa foi que ela, assim, quando a gente colocou, ela falou: é feito de massinha? Foi a primeira coisa. A primeira coisa que ela perguntou: é feito de massinha? Ele vai mexer na massinha? É assim que é o filme? Eu falei: exatamente. E ela falou assim pra mim: é muito legal isso. Eu falei: não é? É muito legal. E ela ficou muito impressionada, e ao mesmo tempo que eu tava muito impressionada, você consegue ver o quanto isso tá marcado e o quanto é pra ser aquilo mesmo. Aquele é o propósito, né? Não é pra ele realmente ficar hostilizado ao ponto de você ficar meio que procurando aonde aquilo ali teve um pouco de
de braços humanos ali por trás, ou se por acaso aquilo ali foi pro computador em algum momento. A minha sobrinha ficava perguntando o tempo todo: tem certeza que não tem ninguém mexendo? Isso daí não foi pelo computador? Tem certeza? Eu digo, mas como é que mexe a boca? Mas como é que sei lá o quê? E eu fiquei assim, tipo, meu, isso é muito curioso, né? Porque a gente tem pouquíssimas produções assim hoje em dia, e é uma coisa que se abre pra talvez o público começar a pensar, pelo menos esse público mais juvenil, né? Porque, claro, quando a gente era mais novo, tinha muito mais animações mais desse tipo, e daí a gente já tá um pouco mais acostumado, e a gente sempre fica mais fascinado quando a gente volta a ver mais percepções assim. Mas pro público mais jovem, de não ter tanto, e já tá acostumado até mesmo com alguma produção que ela faz uma mescla de 3D com 2D, quando traz o stop motion, é um mundo novo que tá se abrindo. E daí é muito legal, porque, poxa, o Harry sempre teve por trás disso. E daí você vai pensando assim, cara, então vamos apresentar o que esse cara ele já fez. Porque a minha sobrinha, ela já assistiu O Estranho Mundo de Jack. Ela não assistiu Coraline. Ela não assistiu porque eu acho que ela vai ficar com medo, então eu não coloquei ela pra ela assistir. Minha irmã mais nova, assim, ela era muito traumatizada com Coraline. Tipo, achava que era um filme de terror, assim, quando era criança. Então, a última vez que eu fui assistir, porque eu fui pensando muito em... eu vou assistir só pra ver se dá pra ela assistir. Porque na minha cabeça, tipo, obviamente que dá, sabe? Não é tão assustador. Mas eu fui começar a pensar, falei, não, eu acho que ainda não estamos no momento certo. Eu acho que ainda não é o momento dela ver. Mas daí ela automaticamente já interligou. E ela até veio me perguntar se era a mesma pessoa que tinha feito. E daí eu falei... Só. Então, sim, ela ficou assim, ela... Olha só, então ele só faz filme assim? Eu falei, nossa, tia, ele só faz filme brincando com o boneco? É isso? Não é só isso mesmo. Então, eu acho que abre muito esse lado imaginário de produções que muitas vezes o acesso acaba sendo um pouco mais condimentado ali, né? Acaba sendo um pouco mais levado para um lado mais até às vezes adulto e tal, né? Então, eu achei bem legal. E eu acho que o próprio filme, ele traz essa pegada bem fantasiosa, bem infantil. Eu sei que muita gente veio falar que por ele ser um pouquinho de terror, eu não achei, assim, nada levado pro adulto, não. Eu acho que, como a gente tem muitas piadas, todo esse humor aí do Jordan Peele com Kenny, eu acho que ele traz o filme pra uma coisa mais leve, mais juvenil, sim. Nossa, também. É engraçado, né? Porque ele é um filme que em vários momentos, assim, visualmente, ele me lembrou O Estranho Mundo de Jack, né? Até em, tipo, usar a animação que não só o Claymation, né? Que é essa animação de massinha, mas, tipo, usar aquela coisa de meio teatro com sombras, assim. Que, aliás, cara, bateu uma nostalgia tão grande quando eu vi aquilo, porque eu lembro que eu gostava muito de Harry Potter, né? Quando eu era mais novo, e eu li uma matéria de uma revista, né? Falando de como foi experimental para eles fazerem a animação do Conto dos Três Irmãos, né? Que é esse tipo de animação em que você só faz sombras e tal. E aí, tipo, eu vi isso de novo aqui, nossa, o pessoal resgatou aquilo, sabe? A animação, o pessoal ainda investe em linguagem física de como fazer, sabe? Achei muito legal, assim. E várias coisas também, né? Tipo, do cenário mesmo, principalmente como ele usa luz, assim, e forma distorcida. Lembrou muito também o que ele fazia no Estranho Mundo de Jack, né? O que no Coraline, eu acho que ele fazia em menor escala, que eu acho que desses filmes, assim, o Coraline, ele é mais sóbrio, né? E, tipo, disposição de cenário, formação de rosto e tal. Nossa, sim, eu concordo. Eu acho que a coisa que, pelo menos, assim, da história que mais me chamou a atenção mesmo ainda é a parte de designer. Eu gostei muito da paleta, que ela não tem muitas cores, ela tem uma pegada quase cinza, roxo, mas ela tem esse brilho, porque ela sempre a grande maioria das cenas tá sempre muito no escuro, é sempre à noite, né? Então sempre tem um brilho da lua, ou um brilho de alguma outra luz externa ou interna. E daí eu gostei muito disso, do jeito que eles colocaram, e também da forma que tá cada personagem. Eu adorei. No momento eu tava assistindo, eu falei, nossa, mas que bonito, sabe? Eu gostei do jeito que tá a protagonista, que tem essa pegada meio punk rock, o cabelo dela, o tamanho das botas, a dimensão que eles colocam, algumas perspectivas de quando ela vai parecer mais durona, então ela parece muito gigante perto das outras personagens. Falei, gente, olha que coisa incrível, sabe? É extremamente incrível assistir isso.
Nossa, cara, demais. E essa mescla visual, tipo, ela vai gerando cenários que eles são tão específicos, né? Tipo, tem aquela coisa de usarem animação cutout, assim, que ela é toda mais recortadinha e tal. E aí, tipo, o mundo das almas, ele é todo feito desse jeito, né? E você tem a quebra disso com o Beelzebuzzer e o Wendell e o Wild, né? Mas toda vez que vai aparecer um espíritozinho, ele é essa coisinha mais recortada e tal. E eu gosto bastante de como eles fazem também a questão da silhueta em vários momentos, sabe? Tem vários momentos que eles, tipo, jogam contra a luz, assim, na Kate, ou nos próprios personagens, né? Ele trabalha mais com essa coisa da silhueta mesmo. Eu acho que em termos de linguagem de animação, ele é muito rico, assim, né? E aí, acho que já entra um pouquinho nos meus problemas com o filme, né? Que é mais na parte de estrutura e narrativa como um todo mesmo, né? De como a história vai sendo levada. Porque eu gosto bastante do começo, né? De como eles contextualizam a Kate e tal. Eu gosto bastante que ele é meio que um drama bem adulto até, que, tipo, não é só esse lado dela ter perdido os pais, né? Mas ela se considera responsável diretamente pela morte deles, né? O que, tipo, pra um filme infantil é um negócio foda de trabalhar. Aí, eu gosto de como isso aparece no filme, mas ao mesmo tempo eu acho que isso vai sendo diluído, assim, porque o filme, pra mim, ele peca em excesso, sabe? Ele vai apresentando muita coisa, tipo, em sequência, assim, e às vezes as coisas, elas são resolvidas por um elemento que não foi apresentado antes, sabe? Então, você fica mais com essa sensação de, filme bonito, e aí a beleza vai se esvaindo com o tempo. Não sei se pra você foi a mesma coisa. Eu concordo muito, eu acho que ele tem essa primeira jornada, que ela é bem interessante, e que pra mim ela deveria ter sido totalmente o foco ali, onde eles deveriam ter carregado mais. E daí ela vai indo pra mais outras 3 histórias, 2 histórias mais divergentes, né? E daí é nesse momento que você começa a falar, gente, calma aí. Calma aí. Por que vocês estão querendo me contar aqui? Porque daí parece que vocês estão mastigando absolutamente tudo que vocês querem contar pra poder caber dentro dessa 1h e 40 e poucos, né? E daí eu não gostei disso, porque no início, eu gosto muito que você acabou de falar, eles focarem tanto ali no comecinho dessa relação que ela tinha com a família e de como ela leva essa culpa. E daí, pra ir pra um lado onde a gente envolve os demônios e depois disso a gente tem uma empresa, uma corporação querendo fazer um presídio, e você fica meio que... Aí você tem ainda o lado de uma investigação do incêndio, que tá ainda meio que relacionado com a protagonista, mas não é o envolvimento dela, ela também não tá se importando tanto com aquilo, e daí parece que eu não deveria também me importar. Eu também não deveria me importar com um negócio que vão fazer um presídio ali. Então, eu não sei, eu acho que talvez as primeiras 2 histórias que ali realmente é sobre essa parte dessa perda dela, talvez sobre ela lidar com a perda, poderia ter sido mais carregada, assim. Era uma coisa que talvez a gente engolindo, mesmo que eles precisassem condimentar por conta de... a gente precisa deixar o filme mais leve, então a gente precisa ter os demônios aqui fazendo umas piadas, colocando algumas situações. Tudo bem, mas parece em vários momentos que o filme às vezes não é sobre ela, sabe? Eu não consegui ter uma relação com ela, eu não consegui ter vários momentos, eu não sei se a gente já tá falando de forma geral, mas quando a gente tem ali os pais dela voltando, eu não consegui me apegar àquele momento ali, sabe? E nem ela, né? Porque, tipo, isso acontece no filme quando ela não tá presente, e o fato dela não tá presente não pesa tanto emocionalmente pra ela quanto deveria pesar. Sim, exatamente. Então, eu fiquei muito assim, eu achei divertido, mas ao mesmo tempo eu achei um pouco fraco perto de, talvez, da expectativa que eu tava criando ali. Então eu sei que você tem algumas notas ali de, sei lá, mesclar essa fantasia macabra com uma vida negra meio moderna e questões sociais um pouco contemporâneas, mas daí fica muito mastigado tudo. Eu fiquei tipo, poxa, pra que mastigarem tanto? Por que não focarem em uma coisa só? Ou pelo menos ali, né, colocassem na balança de uma outra forma. Então, pra mim, ficou faltando. E eu acho que nessa coisa de progressão, tem coisas que, tipo, ele apresenta no momento, você nunca entende por que aquilo importa emocionalmente pro personagem, mas tá lá, né? Tipo, tem o amigo dela, aí ele faz aquelas pinturas, e aí no final essa pintura tem uma relevância, mas, tipo, por que ele faz aquilo, né? Tipo, o que aquilo quer dizer em relação a ele e tal? Parece que é muito mais, que o filme usa muito mais os personagens em si como ferramentas, né, pra chegar no final, do que, tipo, pra construir todo um arco emocional, assim, pra você também. Eu concordo muito. E assim, quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando muito, nossa, que filme legal, poxa, tem um nível ali de representatividade que isso daí não vira
vira uma coisa jogada, simplesmente tá acontecendo, né? Tá ali dentro, tá incluso ali. Mas ao mesmo tempo, que nem quando eu tava vendo, né, quando ele tava fazendo lá a pintura, e daí eu pensei, nossa, que bonito. E daí você só vai ver isso daí depois, na última cena de novo. Só na última cena. Eu até tinha esquecido que ele pintava. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que ele pintava. Então eu fiquei, tipo, muito... Nossa, e de verdade, eu tinha esquecido até do negócio do incêndio da cervejaria dos pais dela. Eu tava achando que o tempo todo eles iam linkar, tipo, a morte dos pais dela com o negócio do incêndio, né? Mas eu gostei que o filme não fez isso, porque, tipo, não tira a responsabilidade que ela carregou pra vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando, então, pra que você, tipo, trouxe essa coisa do incêndio, sabe? É, tipo, pra trama ter ou alguma outra coisa que não seja só o Wendell e o Wild? De verdade eu não sei, eu acho que toda essa coisa da culpa pelo acidente, eles tentam ter um nível de cuidado e de realismo, mas ao mesmo tempo eles não conseguem se aprofundar nisso. Porque pra mim, assim, dela ter trazido os pais dela de volta e depois ter tido aquela despedida, ainda assim não é uma forma, assim, que você pensa, assim, que um personagem lidaria assim, né? Porque não é uma forma realista de se lidar. Beleza que a gente tá falando de uma história de fantasia, mas a gente precisava de uma outra liçãozinha, além de ela precisar ter os próprios pais ali pra poder falar pra ela, tipo, a gente tá orgulhoso de você, né? E daí eu fiquei pensando que ia ter alguma coisa a mais depois daquilo ali, e não teve, porque a história acaba ali, literalmente. Então, eu não gostei dessa parte, não gostei mesmo. Eu fiquei, poxa, parece que eu tô vendo tanto potencial sendo jogado fora, por quê? Mas acho que a gente pode sair um pouco dos comentários gerais e vamos comentar o filme em ordem cronológica, que eu acho que a gente consegue enfatizar melhor os nossos problemas com ele. Vamos sim. Então, né, eu comentei que no prólogo a gente conhece a Kate e os pais dela, né, e aí a gente percebe que ela se culpa pela morte deles, apesar de, tipo, ela ter sido uma criança e tal, e que isso afetou a vida dela, né, de um jeito que isso impediu que ela criasse laços afetivos, assim, né, ela nunca conseguiu parar em nenhuma casa e tal, e agora ela tá indo pra esse convento, colégio interno? É, o colégio interno, né, eu acho que é isso mesmo. Num processo, né, de se remodelar socialmente, assim, né, até uma cidade que, tipo, ela tá decadente, que é a cidade da infância dela, mas é interessante, né, que, tipo, a gente tem esse setup emocional dela, ver o retorno, e ver como esse retorno impacta ela, ao mesmo tempo que a gente conhece várias facetas da personalidade dela, né, a gente sabe que, tipo, ela é uma pessoa que não leva desafio pra casa, a gente também é apresentado a meio que um poder dela, isso fica bem jogado, assim, no filme, né, mas ela tem o poder de prever, né, o que vai acontecer e tal, se isso é o que possibilita ela depois a virar donzela do inferno. E o filme, tipo, nesse começo eu acho que ele é bem eficiente, assim, como ele apresenta as coisas, né? Não sei se você sentiu que já tinha algum problema, mas, tipo, pra mim foi só quando ele foi progredindo que eu ficava pensando mais em coisas que eram apresentadas e, tipo, resolvidas de maneira imediata, assim. Eu gosto muito do começo, eu acho que toda a parte estrutural desse primeiro ato, que até vai ao momento onde ela tem a primeira cena lá com, acho que é um polvo, sabe? Acho que é isso, com um polvo. Isso, eu gosto muito, porque daí vai criando uma aura de mistério ali, né? Em torno dela. E daí eu fiquei pensando o tempo todo, será que tem alguma coisa a ver com o acidente dos pais? Acontecer alguma coisa ali que a gente não tá vendo? A gente vai ter algum outro tipo de flashback? Mas aí só simplesmente acontece. Então, eu gosto muito de onde vai até ali, né? Porque daí beleza, que daí ela começa a realmente, eu preciso investigar o que tá acontecendo, investigar talvez o que eu sou, o que é isso na minha mão, sabe? Então você vai indo junto com a personagem, tentando resgatar e cavucar o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, parece que eles não te dão um propósito dos motivos disso tá acontecendo diretamente com ela. Eu acho até um pouco fraco o jeito que eles colocam de porque ela vê o futuro, ou dela simplesmente ter colocado que porque sempre pessoas próximas a mim morrem, sabe? E daí você pensa assim, tipo, mas então, será que mais outras pessoas morreram próximo a ela? Eu fiquei pensando nisso, se a gente ia ter algum outro tipo de resgate. E não teve.
teve. Tem uma cena, né, que, tipo, tem um flashback dela, mas é bem por cima, assim, a gente vê, tipo, acidentes que aconteceram à volta dela e ela achando que ela é responsável, né, a gente percebe que ela se culpa bastante. Mas, tipo, a construção emocional disso pra ela é bem vazia mesmo, né, até porque, tipo, esse negócio do flashback mesmo só entra depois, tipo, não é no começo, enquanto a gente tá vendo ela passando, né, por outros colégios e tal. Mas uma coisa que eu gosto bastante desse começo também são os personagens, né, tipo, eu gosto da Kate, eu gosto da apresentação da irmã Hayley, eu gosto bastante do núcleozinho. Ah, ela é demais, né, cara? A voz da Angela Bassett também. Nossa, ela tá maravilhosa. Assim. Na hora que eu. Porque assim, eu assisti, né? Assisti uma parte do filme, assisti com a minha sobrinha, depois eu fui assistir sozinha, e daí eu fui assistir legendado, né? Com ela eu assisto, obviamente, dublado. Então quando eu ouvi que era ela, eu falei, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar se é quem eu tô pensando. Então eu adorei. Nossa, casou muito bem, né? Casou muito bem. Eu falei, nossa, que incrível, perfeito. Eu gosto até das meninas que, tipo, ficam tentando, né, tipo, serem legais com ela e tal. O núcleo meu das patricinhas. Nossa, odeio esse apelido, cara. Nossa. Eu tive que pegar aquele coturno e socado na cara daquela menina. Cara, mas eu achei engraçado porque, assim, você vê similaridades de coisas que a gente já conhece, né? De tipo, ser uma nova protagonista, chega num lugar novo, e daí sempre tem o grupo de patricinhas e que elas são malvadas. Só que aqui no caso, não. Aqui no caso, elas querem realmente serem amigas dela, né? Tipo, querem estar junto, querem dar uma força ali pra ela, só que ela não quer saber de ninguém. Mas eu achei isso muito engraçado, porque eu falei, caramba, eu fiquei esperando o tempo todo, sei lá, a menina ser escrota com ela, ou falar alguma coisa babaca, e isso não acontece em nenhum momento. Então eu achei legal. Então tem até duas coisas, né? Tipo, primeiro, que é um negócio que eu quero pontuar, né? Que Siobhan meio que virou o Enzo dos ricos estadunidenses, né? Que a gente vai ver Meryl Easton, aí tem uma Siobhan também. Aí a filha rica do Wendell Wild é a Siobhan e a Shiv Roy, né? De Succession. Sim, total. Sempre uma loira ou uma rica. Sim. Coincidentemente, as três são loiras e ricas, né? Olha aí, talvez seja o padrão mesmo. E outra coisa que eu percebi, né, que eu pensei assim nesse núcleozinho dela, é que por terem perdido, entre aspas, né, uma amizade, porque a gente nem comentou, né, mas o Raul, ele é um homem trans e tal, então, tipo, ele passou pela transição dele e ele fazia parte desse núcleo de patricinhas, né, tipo, antes de passar pela transição e tal. E aí é foda, né, que você vê que, tipo, as meninas, elas fazem bullying com ele, né, chamando ele pelo nome de batismo dele, não o novo nome social e tal. E aí, tipo, ao mesmo tempo que você entende que a relação que elas querem ter com a Kate é muito mais uma coisa, tipo, pra substituir isso, né? Tipo, essa presença que ele deixou no grupo. Sim, total. Eu achei... Nossa, pra mim, é uma das melhores coisas que tem dentro da narrativa foi o jeito que eles colocaram o Raul, e ainda mais colocarem o Raul pra ser tão ativo dentro da narrativa da história da Kate, sabe? Porque ele precisava, assim... Precisava, se a gente for olhar de forma geral... Não sei. De verdade, eu não sei, porque por mais que tenha sido ele que tenha ressuscitado os pais dela e tá ali em volta ali dos outros demônios também, eu fico meio que relutante, mas é que eu gostei muito do personagem também, daí eu ficava pensando assim, eu quero mais cenas do Raul. Pra mim só o Raul importa nessa história. Então, eu fiquei meio que assim, mas... De outro lado, eu sei o quanto é foda, porque em outras animações, em outras produções que a gente conhece, é sempre uma carga muito grande que a gente tem pra personagens trans, que é colocado isso. E daí a gente tem essa primeira cena, que são as meninas fazendo bullying com ele, e depois disso, como a gente tá entrando em todo o mistério, como ele vai se envolvendo em toda a vida ali da Kate, isso não volta a assombrar. Então, é uma coisa que fica pra trás também. Então, eu achei interessante que eles não bateram nessa tecla, ou ela não bateu nessa tecla também, de tipo, sei lá, fazer perguntas invasivas ou nada parecido. Então, eu gostei bastante. É uma naturalidade muito forte, assim, com que isso é abordado, né? Tipo, isso não vira o diferencial do personagem, mas é um elemento que tá lá, né? E você sabe que importa pra ele, no fim das contas, também. Exato. E parando pra pensar, talvez pela característica do stop motion, né? Enquanto um estilo mais
underground de animação. O stop motion, né, acho que desde Paranorman a gente pode observar que ele é mais LGBT friendly, né, tipo, diferente da animação mais mainstream, tipo Disney ou Pixar e tal, que, né, foi todo esse processo, né, pra poder, tipo, ter um personagem que é dito como gay na tela, né. Paranorman já fez isso, tipo, lá em 2010, né, ainda que, tipo, seja só um momento no final e, tipo, seja uma quebra de expectativa, eu gosto que, tipo, isso apareça e isso volte aqui, né, então, tipo, essa recorrência do stop motion, e querendo ou não, é o que a Isa falou, né, tipo, de pensar mais no stop motion hoje em dia também como um estilo de arte que, tipo, ele não é exclusivo de crianças, né, tipo, ele transcende públicos e tal, então, tipo, eu vejo que eles, dentro do stop motion, sempre tem mais essa possibilidade, assim, né, por não estar preso a tantas amarras mainstream. Nossa, perfeito. Nem tenho o que mais falar. Perfeito. E o Wendell e o Wild, Isa, você gostou deles? Tipo, é engraçado porque eu achei eles uma presença no filme que você reconhece e tal, mas ao mesmo tempo, apesar deles ocuparem boa parte do filme, eu fico meio que, ok, né, tá aí. É muito, sei lá, o ator, o jogador de futebol aparecendo na novela das 7, sabe? Em vários momentos. Sei. Ai, eu gostei. Eu não sei porque, cara, eles fizeram de acordo com os atores, né? Tipo, tá muito óbvio isso, tá muito cuspido isso. Acho que eu até vi alguma entrevista deles falando que realmente sempre foi essa intenção de ficar caracterizado pra você olhar e saber distinguir quem era cada um. Até porque tava em alta, né, o Key and Peele, e tipo, Sim. eles eram essas figuras mais badaladas, assim, dos Estados Unidos. Então, assim, eu gostei, eu só acho que é nesse momento que a gente começa a ter um caminho com algumas distrações, com aquelas piadocas que você fala assim, tipo, eu sei porque precisa ter, mas tá me distraindo demais. Eu gosto dos personagens, eu acho que precisava ter esse ponto de timing pro público mais juvenil e pra gente também ficar mais leve dentro da narrativa, porque é uma narrativa que, se a gente for deixar só a parte de ela ressuscitar os pais porque ela se sente culpada pela morte deles, é uma narrativa muito pesada. Mas ter eles ali, ter eles levando pra esse lado de que, eles têm uma vida pacata, eles estão cansados, eles querem construir um parque que seja incrível. Eu acho legal, tipo, assim, eu não consigo, sei lá, me... Ter talvez um grau de super simpatia, porque eu acho que, novamente, tudo é muito mastigado. Então, você não vê um puta sonho, sabe? Você não vê isso, sei lá, se transcender além das próprias falas deles. E daí eu acho que isso é um pouco de erro, sei lá, a gente não ter, sei lá, mostrando o quanto eles já são propícios a querer construir um parque, sabe? Então... Sim... Exatamente. Então, eu até fiquei pensando tipo, muito quando eu assisti o final de mostrar lá que eles tinham outros irmãos, né? Que eles nem sabiam que eles tinham outros irmãos. E daí eu fiquei pensando, nossa, seria muito legal se eles soubessem e eles tentassem aproveitar, tipo, sei lá, uma ideia de, a gente vai fazer isso de uma forma familiar, sabe? Ter um parque pra família. Sei lá, mas parecia uma coisinha muito pequenininha perto do que eles colocam de grande no filme. Então, não sei. Eu gosto dos personagens, talvez eu não gosto da motivação. Isso, eu acho que falta, tipo, um momento que seja imageticamente muito forte, assim, pros dois, porque eu, por exemplo, lembro de Coraline, e no Coraline é muito, não sai da sua cabeça, assim, tipo, esses coadjuvantes que só aparecem por 10 minutos de tela, né, tipo, as duas irmãs lá, que elas fazem, tipo, salto no ar, né, essas coisas, e o general maluco lá, que é viciado em exercício. Nossa, então, tipo, eu acho que faltou, tipo, até uma construção de impacto maior visual que fique com você de, nossa, isso é muito Wendell e Wild, né? quando você E daí pensa, tá? talvez é um momento que a gente parece que tá se contradizendo algumas coisas, porque a gente começa, esse daqui é o nome do filme, mas a nossa protagonista é outra, não é o nome dela aqui, não tem nenhum subtítulo relacionado ao nome dela, mas a gente quer acompanhar a jornada dela, mas então é sobre os dois demônios?
é tudo uma coisa só, mas parece que não é tudo uma coisa só. Uma história que ela anda em conjunto, mas parece que ela não tá andando em conjunto também. Eu fiquei o tempo todo pensando que, caramba, eu não sei se a gente precisava talvez de uma motivação melhor dela, de talvez... Não sei se um trabalho melhor, talvez, pra reviver essa lembrança dessa perda dos pais dela, ou talvez alguém tentando ajudar ela de outra forma pra poder superar isso. E daí ela ainda assim não querendo superar dessa forma e só trazer pelo modo fácil, sabe? Que é com a ajuda dos demônios. Não sei se a atitude de ser só uma linha reta pra ser essa... ou ela ter comprado essa motivação muito rápido, porque pra mim foi muito rápido quando eles falaram, nós somos seus demônios, você pode conseguir tal coisa, se você virar a rainha do inferno, tal. E eu fiquei pensando, gente, mas tudo muito rápido aqui, ela comprou essa ideia muito rápida, como é que pode isso? Então eu não sei se a gente faltou realmente um tempo ali mais, e talvez isso daí foi pouco prejudicado, já que a gente tem a história da própria escola que tá precisando de fundos para poder se manter, e os investidores querendo construir ali uma penitenciária ali por trás, sabe? Que dava uns cortes que eu falava, gente, ninguém se importa com isso. Ninguém quer saber disso. E daí eu ficava, poxa, volta lá pra outra história, e daí a gente tá tendo tempo de tela que ninguém tá querendo saber. Uma coisa que eu acho que falta um pouco de refinamento é até esse lado de, tipo, de como as ações são tomadas, né? Porque o tempo todo, tipo, o personagem, ele se distrai do foco, né, emocional dele por algum elemento externo que ele não tem controle, mas que, tipo, ele é resolvido por um outro elemento externo que ele não tem controle. Porque, por exemplo, ela é a donzela do inferno, né? E beleza. Sim. Aí ela, tipo, fez um pacto sem saber com o Wendell e o Wild. Aí, beleza. Aí, tipo, não, agora esse pacto que ela fez tá dando uma febre que pode matar ela se ela não obedecer eles. Aí, tipo, a enfermeira, tem um jeito de resolver. A enfermeira. A irmã, a freira. Né? A freira, ela, tem um jeito de resolver. Aí vai lá e resolve, beleza, sabe? Aí, tipo, o filme, ele caminha muito por esses elementos, assim, que, tipo, eles não dizem tanto sobre como os personagens se portam em relação ao mundo, sabe? É tipo, o tempo todo mundo tá guiando esses personagens, e aí você não sente, tipo, um personalismo maior deles, né? Em como eles enfrentam. É igual, por exemplo, quando... Nossa, eu tô falando bastante Coraline, né? Mas é difícil. Mas é difícil não falar. Mas, tipo, pensando em Coraline, por exemplo, né? Tipo, o fato da Coraline, ela ser mais cabeça dura é o que, tipo, prejudica ela ao longo da narrativa, sabe? A personalidade dela e, tipo, tudo que acontece com ela acontece mais pela personalidade do que por algum outro elemento externo que chega nela, né? Eu concordo. Eu não sei se ele não é tão provocativo a ponto da gente, talvez, se ele teve essa proposta, se ele teve uma dimensão de tentar chegar perto disso, a gente não conseguiu acessar, a gente não conseguiu ver, porque eu acho que fica ali tudo nesse imaginativo, da gente pensar que seja isso, nessa pequena suposição. E daí eu acho que é preguiçoso também. Eu acho que acaba sendo preguiçoso. Quando a gente teve, logo que a freira, ela percebe tudo que tá acontecendo, e ela vai atrás, e ela tenta conversar, eu pensei que a gente ia ter uma super exposição ali sobre tudo que tava acontecendo naquele universo. E não tem. É tudo muito rápido. E a gente só tem meio que ela falando, olha, você não pode contar isso pra ninguém. E daí você fica assim, tá, mas conta pra gente que é público. Conta pra gente porque a gente precisa saber. E não tem isso. Então até quando ela vai falar com aquele... Eu não sei se ele é um zelador, né? E daí o zelador e ele vai lá e ele fala algumas coisas sobre o passado lá deles. Eu achei aquilo ali sensacional, só que é tão pouco. É tão pouco, eu falei, caramba, eu precisava de mais uma cena deles ali, porque eu adorei o zelador. Eu adorei que ele tinha vários demônios lá guardadinhos, lá né, onde ele trabalha. Eu não sei nem o lugar lá, mas enfim, o lugar lá que ele ficava. Mas foi muito rápido. Então, eu não sei se realmente faltou isso. Eu sei que tem alguns trunfos que eu olho pra parte de produção que eu gosto muito, tipo, quando a gente tem uma cena de ação que daí tem uma fissura da música, do punk com a personagem, que eu falo, nossa, que bonito, sabe? Que legal o jeito que eles colocaram isso pra funcionar. Mas aí só fica parecendo uma cena muito bonita, porque daí ela não vem mais nada pra agregar além daquilo ali.
Então, não sei se ele deveria mexer mais com as nossas emoções. Daí eu fiquei pensando, será que esse filme não é pra mim? Acho que não, a gente não deveria pensar que o filme não é pra gente, né? Daí a gente começa a pensar, não, isso não existe, isso daí não existe. Então, fica nessa. Ai, cara, e é foda porque, por exemplo, tem todo esse negócio narrativo que a gente comentou e a gente nem explicou ainda, né, tipo, que a cidade dela tá sendo visada lá pela Klaxon Corp, porque quer transformar num presídio particular, né, porque eles estão querendo ganhar dinheiro em cima disso. Aí o Wendell, cara, é muita informação mesmo, né, parando pra pensar. Sim. Porque o Wendell e o Wild, tipo, fazem ela invocar ele, aí quando ela invoca eles saem pelo lugar errado, aí eles ressuscitam o padre, né? E o aí, padre que tinha sido morto pelos caras da corporação, porque precisava de... Gente, é muita coisa. É muita coisa. Não, e aí, tipo, os caras da corporação falam que eles só podem ressuscitar, tipo, os votantes, né, da cidade, que, tipo, vão poder liberar a privatização, porque a privatização, ela tem que ser votada dentro do estado pra ela poder acontecer e tal. E aí, tipo, ele ressuscita essas pessoas, isso meio que tem zero impacto, né, que tirando a parte da votação. Total. Ai, cara, é muito maluco, né? Porque aí, tipo, eles impedem ele de ressuscitar os pais da Kate, e aí, tipo, eles acabam sendo ressuscitados, né, pelo Raul, e aí, tipo, ela não pode ficar junto deles, porque ela tem que resolver o negócio da febre. É tanta coisa que, tipo, vai minando, né, tipo, a relação emocional que você tem com a situação, querendo ou não. Você vai virando, tipo, muito um espectador menos ativo, no sentido, tipo, de como você se investe emocionalmente com os personagens. Sim, tem, assim, é como se realmente fosse várias histórias, e daí vai pra esse lado que era pra ser só pé no chão, ao lado político, que daí eles tentam dar uma enxugada, e daí vai pra um lado de, ai, gente, os fantasmas estão sendo reprimidos aqui, fantasmas imperialistas. E daí você fica tipo, porra, mas... E aí? E aí, sabe? Tanto que quando eles colocam lá que daí ela teria que só obedecer eles, né? E eles mandam ela ir lá comprar comida. E daí eles... Não, a gente não vai ressuscitar os pais dela. Eu fiquei, gente, mas o que tá acontecendo com esse filme? Obviamente, a gente... Eu fiquei muito assim, mas o que tá acontecendo com esse filme? O que vai acontecer daqui pra frente? Porque parece que eu tô vendo várias coisas que não são importantes. A gente tem a personagem indo de um ponto pra outro sem fazer absolutamente nada, porque que nem você falou, parece que ela não tem controle de absolutamente nada dentro da própria história. E daí fica uma trama e um drama que eu não consigo me conectar. Eu não consigo me conectar, eu não consegui me conectar com ela. Eu fiquei, assim, bem chateada no final de simplesmente, tipo... Parece que é só uma história mais bobinha, assim, sabe? Que não era pra realmente ter tido essa profundidade. E aí, hoje em dia, eu pego mais as relações que eu tenho com histórias, assim, que é o nível de quantas vezes a minha sobrinha vai assistir aquele filme, sabe? Tipo, quantas vezes isso daí vai ficar marcado em mim, porque daí eu sei que eu vou assistir 1000 vezes, porque minha sobrinha gostou muito. Minha sobrinha só assistiu uma vez, tá, gente? É isso, foi aquela única vez, naquele sábado, que ela assistiu só uma vez. Quando eu fui reassistir, eu assisti sozinha, porque ela nem quis reassistir comigo. Então, Caraca. Assim, ela achou legal visualmente, sim, mas possivelmente se eu falar pra ela que eu vou assistir O Estranho Mundo de Jack, ela vai vir correndo pra assistir junto comigo. Então, tem alguma coisa ali que não foi tão forte assim. E sabe uma coisa que me pega? Eu acho que ela é bem ilustrativa, assim, desse problema do filme, né? Que é como geral. Porque, por exemplo, o zelador, né? Ele tem uma personalidade que ela é simples e direta. E a gente simpatiza com ele pela simplicidade, né? Ele simplesmente gosta de, tipo, ser o caçador de demônios e tal. E, pô, isso é muito legal. E aí, por exemplo, a gente vê que ele tem vários demônios presos num pote e tal. E aí, quando chega no final, né? E o Beelzebuzzer, ele sai do... Esse nome é sensacional, né? Beelzebuzzer. Ele é muito bom. Quando ele sai do submundo lá e ele fala sobre os filhos dele, aí, tipo, o cara vai lá, pega os potes e os demônios, que, tipo, era o gimmick dele, né? Porque ele lutava de caçar demônios. Não, até eu que sou um caçador de demônios sei reconhecer um problema de família. Tipo, não, eu não sei, sabe? De onde você tirou isso? Porque no filme você não trabalhou isso. Exatamente, de onde você tirou isso? Eu também achei muito jogado. Eu achei muito rápido. De tipo, na hora que esse demônio ele aparece lá, né? O Beelzebuzzer. Isso, quando ele aparece, aí todo mundo corre, depois todo mundo volta. E daí hoje, pelo menos assim, o que eu mais gostei foi ele falando assim, pra deixar claro sobre, né? Não, o efeito do creme, ele não dura pra sempre. Isso daqui não funciona.
Tipo, eu achei muito bom ele ter entrelaçado, porque sempre foi, na verdade, um creme de cabelo, né? Aquilo ali era pra grudar os Não, na de verdade, cabelo, né? é o minoxidil que ocasionalmente ressuscita pessoas. Né? Então, mas eu achei que isso daí foi uma das coisas que, na hora que eu vi, eu só teria uma gargalhada. Eu falei, ai, cara, que muito bom. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom. E daí você vê o peso dela ficando, né, triste, de tipo, então, meus pais não vão ficar aqui pra sempre. Eu acho que a gente já... Pelo menos eu, quando comecei a assistir o filme e ela veio com essa ideia de ressuscitar, eu já imaginaria que não seria algo permanente, né? Mas eu pensei o tempo todo de que talvez ela fosse se despedir, ou talvez o jeito que eles fossem encerrar tudo isso daí fosse ser de um lado mais esperançoso pro futuro dela, pra ela poder entender tudo o que aconteceu. E daí isso não rola. Isso não rola. E daí eu só fiquei meio que assim, feliz pelos demônios construírem o parque deles, entendeu? Eu fiquei, realmente, na hora que eles mostram o parque, eu falei, realmente, maneiro. Que legal que eles vão construir o parque. Que legal que alguém vai realizar o sonho deles. Porque gostei, foi disso que eu gostei. O negócio que eu acho é que, tipo assim, ele é muito focado no externo dos personagens, né? E isso vai, tipo, engolindo o filme, prejudicando o próprio desenvolvimento emocional que a gente comentou e tal. E aí... Sim. Por exemplo, chega no final, você falou do filme ser mais, tipo, que você achou que ele ia ir pra um lado mais esperançoso, e ele vai em relação à cidade, né? Mas, tipo, o que exatamente aquilo impacta a Kate emocionalmente? Lugar nenhum, né? Eu acho que... Até porque eu acho que a conclusão emocional dela acontece mais cedo no filme, né? Quando ela tá se curando da febre, aí tem um flashback dela nos outros lugares, até ela entender que ela não foi responsável pela morte dos pais dele. Esse, tipo, é o impacto maior emocional dela, né? O arco de personagem dela termina ali, mas depois o filme continua. Ai, sim. Realmente pode ser isso. Talvez tenha sido colocado no lugar errado, né? Tipo, na hora de fazerem a montagem, falarem, gente, eu acho que essa cena aqui, ela não funciona aqui. Vamos jogar isso daqui mais pra frente. Porque isso aqui é cara de conclusão. Não deveria estar funcionando no meio do filme. E o filme demoniza a palmitagem, né? Então, ele já merece pelo menos um ponto pra ir. Porra, David. Ai, não falo nada. Ai, caraca. Mas é isso, Isa. Vamos para as notas e conclusões finais? Vamos para as notas. Então, Isa, para o Wendell Wild, o novo filme do Harry Selick, que foram 13 anos, né? Seja Jesus com homem aí, foram só 13 anos fazendo o filme. Pois é. Olha, eu não sei se minha nota vai surpreender, mas a minha nota é 3. Olha nota só. 3. Assim, Eu tô surpreso porque eu achei que ia vir um 3,5, porque a Isa, ela desistiu do Letterboxd, né? Ela não faz mais essas coisas de ralé. É que eu esqueço do Letterboxd, cara. Eu assisto as coisas, daí eu não tô mais com o aplicativo no meu celular mais, olha. Eu realmente saí dessa vida. Desse vício. eu falo pra você, é bom, sabia? É bom desapegar. Viu o documentário, né? O Dilema das Redes, assim, desistiu. Ai, você é ridículo. Mas assim, ó, como eu disse, eu acho a animação, eu acho ela divertida. Eu acho que pra mim o maior ponto dela é o quanto ela é bonita, ela é agradavelmente bonita. Ter essa representatividade é outro ponto, sei lá, que a gente tem que destacar aqui. Mas eu acho que tentar... Assim, na verdade, o equilíbrio entre o humor escrachado e até as questões sociais, da forma que eles tentam equilibrar, se fosse somente... seguir ali pelos dois enredos, daria ok, mas você ter tantas outras coisas pra poder equilibrar e misturar e tentar fazer ser tudo muito orgânico, eu acho que não funcionou, então eles perdem muito foco ali da jornada principal, da protagonista, e daí eu acho que quando chega no final acaba sendo muito difícil de recuperar tudo isso. Então, por isso que minha nota é 3. Queria dar meio, mas não consigo. Neste caso, eu já não consigo dar meio. Nossa, eu vou falar que a conversa com a Isa até deu uma baixada na minha bola aqui, porque eu tinha dado 3,5, agora eu tô cogitando que esse filme realmente não é um 3. Mas é que ele é um filme... Ai, cara, é que, por exemplo, eu tenho uma regra que é o seguinte, tipo assim, se o filme não me incomoda o tempo dele passando, sabe? Se eu não, tipo, mexo no mouse pra ver quanto tempo falta pra acabar o filme e tal, aí, pra mim, ele já é um filme que merece pelo menos 2 estrelas, sabe? Tá. E ele, tipo, tem esse lado, né, que, tipo, por mais que ele seja um filme sobrecarregado, eu acho que essa sobrecarga de coisa acaba deixando, tipo, o tempo dele bem fluido, sabe? É um filme que você não sente passar, mas também é um filme que quando termina você, pois é, né? Legalzinho aí. Você vai voltar a assistir? Você vai voltar a assistir? Cara, dificilmente. Então, se pensar assim, uma nota 3 não é uma nota péssima.
Não é um 2. Não é uma nota péssima. Eu ainda, você falando que tá levando em consideração de que você viu ele, né, fluido. Eu dormi quando eu fui assistir a primeira vez. Então eu já não posso falar a mesma coisa. Pô, mas olha só, você viu à noite? Que tem esse lado aí. Não foi. Olha, dessa vez, eu falei pra você que eu fui assistir o negócio à noite e dormi, né? Não, mas não foi. Eu tava assistindo com a Lívia assistiu o filme todinho, e eu dormi, tipo, ali nos primeiros 20 e poucos minutos ali, 30 minutos mais ou menos do filme eu dormi, e daí eu fui voltar a assistir, né, uma semana seguinte, e daí eu assisti tudo ele de uma vez. Não tô falando que o ritmo dele é problemático, mas eu acho que faltou alguma coisa a mais, talvez pra criar a minha atenção ali o tempo todo assistindo. E daí, voltando a pensar se por acaso eu vou assistir ele novamente, eu acho isso muito difícil acontecer. E a sua nota, David? E a sua nota? Você tá certa, Isa. Eu vou abaixar. Realmente vai ser um 3. Até porque, olha só, tem duas coisas. Por exemplo, saiu 2 filmes esse ano que eu dei 3,5, né? Que é o Man. Não tem nada a ver com esse filme, né? Ou não, até tem que O Man é aquele... é o do cara que o cara... o ator, ele faz vários caras no filme. Eu não tive coragem de ver esse filme, não. Tem vários problemas, mas ele é um filme que eu quero ver de novo, assim. E recentemente saiu O Dragão do Meu Pai, né, na Netflix eu também, ainda não vi. Fofíssimo. E eu dei 3,5, só que ele é um filme que ele me impactou bem mais emocionalmente. Então acho que no fim o Wendell Wild vai de 3 mesmo. Desculpa, mundo. Desculpa, Harry Série, que você merecia mais. Mas você pode pensar o quê? Se por acaso você começar a pensar muito sobre o outro filme, talvez é porque ele te marcou mais. E daí você pode mudar. Você pode trocar a nota dele no futuro. Tá tudo bem, eu deixo. O público, ele não vai te crucificar, tá bom? O ouvinte, ele não vai falar, nossa, David, eu vi você mudando sua nota lá no Letterboxd, tá?